Mas a primeira chave para você chegar onde você merece chegar é reconhecer aonde você está. Não é possível alguém se comprometer com um processo de mudança se ele não reconhece que ele está precisando de mudança. Se eu não reconheço em mim um comportamento ruim, eu não mudo o que eu faço, eu continuo fazendo a mesma coisa. E se eu faço a mesma coisa, eu vou obter resultados que são semelhantes. Para chegar onde eu quero chegar, eu preciso ouvir o que eu ainda não ouvi, para fazer o que eu ainda não fiz, para conquistar o que eu ainda não conquistei. Mas como que eu ouço algo novo se eu reconheço que não preciso de mudança? Primeiro passo é reconhecer o seu estado atual. Com base no que eu estou te falando hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o estado atual. Por mais que ele mostre que eu estou numa situação deplorável, ruim, eu primeiro preciso reconhecer como eu estou. Quando é que eu vou fazer um regime? Quando eu olhar no espelho e me sentir constrangido com o que eu sou. Enquanto eu olho para o espelho e não me constranjo com aquilo, eu não faço regime. Sabe qual é o regime que vai dar certo em você? Aquele que você acreditar, aquele que você se comprometer. Mas por que não se comprometeu? Porque não reconheceu que aquilo era importante para você. Mas isso não é para olhar e ficar pessimista, não é para olhar e desanimar, porque depois eu vou explicar que alguns desanimaram e outros não. Era para reconhecer o estado atual. Primeira chave para você sair de onde você está e chegar onde Deus quer que você esteja é reconhecer exatamente aonde você está. Mas é fácil ou é difícil reconhecer onde você está? É muito difícil. Vamos pensar na questão de comportamento. Aquele marido agressivo, verbalmente agressivo, que ele agride com palavras, por exemplo. Eu não estou nem falando de agressão física. Ele não percebe que ele é agressivo. Um pai superprotetor, ele não percebe que ele é um pai superprotetor. Uma mãe ausente, autoritária, um pai perfeccionista, ele não se vê assim. Porque o nosso cérebro sempre vai tentar encontrar um pensamento positivo para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo. Então todas as vezes que eu faço algo errado, o meu cérebro manda uma história para mim, para que eu possa acreditar em algo positivo. Exemplo, uma mãe superprotetora. Quando eu digo mãe, entenda um pai também. Pais superprotetores, eles se veem como superprotetores? Não, eles se veem como cuidadosos. Eu estou apenas o quê? Cuidando. Eu estou só cuidando. Qual o problema de um pai superprotetor? De um pai superprotetor? Nenhum. O problema é de um filho que tem um pai superprotetor. Qual é a consequência na idade adulta? 70% de chances de na adolescência aceitar drogas. Sem falar que quando ele chega na idade adulta, por ter pais superprotetores, ele tem indecisão. Ele não sabe o que é profissionalmente, emocionalmente, amorosamente. Ele não consegue fazer escolhas, porque pais superprotetores não deixam os filhos fazerem o quê? Escolhas. Mas quem percebe que é superprotegido são os filhos. Os pais não percebem que são superprotetores porque eles enxergam isso como um cuidado. Qual é o comportamento negativo? Superproteção. Qual é o pensamento positivo que justifica a permanência desses pais nisso? Cuidado. E um pai autoritário? Ele não se vê como autoritário, ele se vê como educador. A frase dele é: filho meu, apanha em casa para não apanhar na rua. Seu filho não tem que passar pelo que você passou para saber o que você sabe. Seu filho não tem que sofrer o que você sofreu para entender o que você entende. Não precisa. O seu teto é o piso dos seus filhos, desde que você não seja um pai autoritário. Ser autoritário é um comportamento negativo. Quando é que eu mudo esse comportamento negativo? Primeira chave, quando eu reconheço esse comportamento em mim. Se eu não reconheço esse comportamento em mim, quando é que eu vou buscar ajuda? Porque a ajuda está em reconhecer que sou super
protetor, mas eu não me vejo como superprotetor, eu me vejo como cuidadoso. A ajuda está em eu reconhecer que eu sou autoritário, mas eu não me vejo como autoritário, eu me vejo como educador. E o pai mesquinho, que não consome no presente, ele guarda para consumir quando? No futuro. Aquele que não gasta um centavo, como é que ele se vê? Econômico. Ele é apenas econômico. Se não fosse ele, o discurso dele é: se não fosse eu, vocês já tinham morrido de fome. Vocês gastam de qualquer jeito. Ainda bem, não vou dar nada para vocês. O mesquinho não se vê como mesquinho, ele se vê como econômico. O ser econômico é positivo ou negativo? Positivo, mas ele se enxerga positivamente para não alterar um comportamento que é negativo. O perfeccionista, que dá mais valor às coisas do que às pessoas, começa a mostrar para os seus filhos que você ama mais as pessoas do que as coisas. Mas ele não se vê assim. O perfeccionista, ele se vê como o quê? Organizado. Imagina botar o pé no sofá de um pai e de uma mãe que são perfeccionistas. Aquela pessoa que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Consumista? Sim ou não? Comportamento negativo? Como é que ela se enxerga? Ela liga para a amiga e fala: amiga, foi um achado. O que é um achado? É uma oportunidade. Eu não podia deixar de quê? De comprar. Era uma peça, era uma promoção, dividiu em 60 vezes. Foi um achado. Ela vai continuar comprando porque ela não enxerga que ela comprou o que ela não precisa com dinheiro que não tem. Ela só diz: foi uma grande oportunidade. Significa que para cada comportamento negativo nós encontramos um pensamento positivo para justificar a nossa permanência. O que eu quero dizer é o seguinte: sozinho você vai rápido, acompanhado você vai longe. Sozinho você não descobre aquilo que você tem que mudar. Sozinho você não enxerga aonde estão os seus erros. Sozinho você não cumpre a chave número 1, reconhecer o estado atual. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Momentos de crise são muito comuns a todas as pessoas. E porque são comuns, porque eles são possíveis a todos nós, a gente precisa fazer com que os momentos de crise sejam também períodos de reinvenção, períodos de introspecção e de transformação. Uma crise tem sim a capacidade de nos enlouquecer, porque a crise por si só não traz nada de bom. O que pode gerar algo de bom é a nossa atitude diante da crise. Crise pode ter sim finais infelizes, mas ela também pode ser o início de novos começos. Repito, o que faz algo ser bom não é a crise, é a nossa atitude diante dela. É a nossa postura diante dos momentos difíceis que nós estamos passando. Quer seja ele um momento de saúde pública com o coronavírus, quer seja um problema conjugal teu, quer seja um problema com os teus filhos, quer seja o teu problema profissional. A crise é possível a todos nós, ela por si só não traz algo bom, mas é a nossa postura que pode, diante de tudo isso, gerar algo bonito. Em momentos de crise é muito fácil a gente ficar suscetível a outras coisas e perder o foco, perder a nossa razão, perder a nossa missão. Os nervos ficam à flor da pele, palavras são ditas inconsequentemente e às vezes nós nos deixamos levar por isso. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende o teu destino. Porque dele depende o rumo da tua história. O nosso coração é a sala de controle dos nossos atos. E ele precisa estar em constante cuidado, em constante atenção, para a gente não ser levado
pelos muitos ventos que inevitavelmente batem na nossa porta. E as crises, elas também têm a capacidade de mexer não só com as nossas organizações de vida, mas também com a nossa fé. Momentos como esses que estamos vivendo fazem surgir questionamentos de todos os lados. E na verdade esses questionamentos, se eles forem esticados, eles nos ajudam a revelar a qualidade da nossa fé e inclusive o porquê que nós andamos com Deus e o que nós pensamos a respeito de Deus. As crises revelam que tipo de espiritualidade que a gente tem e que tipo de relacionamento que a gente quer construir com Deus. E ao afirmar que Deus é amor, eu preciso levar as últimas consequências, que Deus não é um determinador, porque o amor, ele tem que ter espaço para a liberdade, para as ações dos seres humanos. Ao pautar a minha vida sobre o amor, eu estou afirmando que Deus tem desejos, Deus tem intenções para as nossas vidas, mas que Ele também respeita os meus desejos e as minhas decisões. É um relacionamento de pai, de mãe e filhos. Por isso que eu não consigo entender frases do tipo, no meio da calamidade, mas Deus sabe o que faz. O futuro a Deus pertence. Deus está no controle. São frases tão comuns nos meios religiosos. Na verdade, essas frases elas não são ditas a respeito de Deus. Elas revelam um desejo do ser humano de que Deus resolva muitas vezes a bagunça que nós mesmos realizamos. Muitas expressões a respeito de Deus nada mais são do que projeções dos seres humanos em relação a uma divindade. Na verdade, para o mundo religioso, a maioria dos casos, esses problemas, crises, dores, caos, eles são enviados por Deus para ensinar alguma coisa para a humanidade. E eu não consigo entender nada de mal vindo daquele que é todo bom. Não dá para colocar a responsabilidade naquele que é amor, algo que pune as pessoas. Então talvez você que deve estar perguntando, mas você não acredita que Deus pode ensinar através da dor? Claro, mas isso não quer dizer que foi Ele quem enviou. Porque Deus pode nos ensinar e nos tratar em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos aprender e ter uma espiritualidade responsável e emancipadora, que nos coloca na cena da vida e nos faz assumir responsabilidades diante do caos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Em uma simples frase, uma mudança total de pensamento. Não é Deus quem envia o problema, nem o caos, nem o furacão, nem o coronavírus. Ele é o Deus que envia um sentimento, uma força, que revela dentro de nós uma capacidade para enfrentar coisas que por vezes, inclusive, nem vão embora. Onde está Deus no problema? Na força, na resposta, na presença que nos anima a continuar a respeito do caos, das crises que rodeiam a nossa vida. Coloca no teu coração que problema faz parte da vida. Poxa, mas que coisa mais óbvia. Tão óbvia e que às vezes passa desapercebido e a gente absorve problemas como se eles fossem culpa nossa. Importante você colocar isso no seu coração, para que no meio do caos você não questione nem a vida e nem a bondade de Deus e não se sinta um escolhido para a dor. E nem sinta que o seu problema, ele é qualquer tipo de castigo ou vingança porque você fez algo fora da caixinha religiosa. Uma coisa assim é viver a consequência das nossas péssimas decisões. Outra é toda hora ficar inserindo Deus e sempre ligado à dor e à punição. A gente precisa levar as últimas consequências. Deus é amor. E os problemas fazem parte da vida. Repito, às vezes a vida se torna insuportável por causa das minhas decisões. E outras, a vida não está nem aí para aquilo que eu decido. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar
ou barganhar, mas é um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que, com a ajuda divina, sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida. Nós oramos como um convite. Nós oramos para abrir as janelas da nossa alma, as janelas da nossa vida, para que no meio desses naufrágios, para que no meio dessas sucessões de notícias tão difíceis, tão complicadas, o nosso coração continue guardado no Senhor, para que a gente seja assim, não só que a gente tenha esperança, mas para que a gente seja esperança. E Deus é uma presença. O que é que Deus faz? Não, a grande questão não é o que Deus faz. A grande questão é saber que Deus é e que Deus está conosco nos processos complicados da nossa vida. Mas não desanima. Ou seja, dias difíceis nós teremos pela frente, mas o que nós vamos fazer? Coragem para enfrentar aquilo que a gente não quer. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Que eu e você tenhamos esse tipo de fé, esse tipo de relação com Deus, no qual mesmo no meio dos momentos mais difíceis, a gente não questione nem a bondade, nem o amor de Deus e nem a sua misericórdia. Pelo contrário, que a gente dê as mãos para o Senhor e que dele venha para nós poder, responsabilidade e sabedoria para a gente enfrentar coisas que nós nunca imaginávamos.